Olá, pessoal, e bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar num dos maiores e mais fascinantes mistérios da floresta amazônica. Vocês já imaginaram uma árvore que pode se mover por conta própria? Parece coisa de filme de fantasia, não é? Mas e se eu disser que existe uma árvore na Amazônia que supostamente anda-se em busca de sol? Preparem-se, porque hoje vamos desvendar a verdade por trás da Socrateia exorrhiza, a famosa árvore que anda. A lenda é simplesmente incrível. Imagine estar na densa floresta tropical e encontrar uma árvore com raízes que parecem pernas. Os guias locais e algumas histórias que circulam há décadas contam que essa palmeira, a Socrateia exorrhiza, pode se mover lentamente pelo chão da floresta. A teoria diz que, quando outra árvore cai e bloqueia seu acesso à luz solar, a Socrateia exorrhiza faz algo extraordinário. Ela projeta novas raízes na direção onde há mais luz, enquanto as raízes antigas que ficam na sombra apodrecem e morrem. Esse processo, repetido ao longo de meses e anos, permitiria que a árvore se deslocasse até 20 metros por ano. É uma ideia que captura a imaginação, uma verdadeira maravilha da natureza. Essas raízes aéreas, chamadas de raízes escoras, são o centro de toda essa história. Elas crescem a partir do tronco, a 1 ou 2 metros do chão, e se fixam no solo, dando à árvore uma aparência de tripé ou de um emaranhado de pernas. É por causa dessa estrutura única que ela ganhou apelidos como palmeira andante ou walking palm em inglês. Quando você olha para ela, é fácil entender por que a lenda surgiu. A base da árvore parece estar suspensa no ar, pronta para dar o próximo passo. Muitos turistas que visitam a Amazônia ficam maravilhados ao ouvir essa história e ver a árvore com seus próprios olhos. Parece a prova viva de que a natureza é muito mais complexa e mágica do que imaginamos. Mas, como bons curiosos que somos, precisamos nos perguntar: essa história é real? Uma árvore pode realmente se deslocar de forma intencional? Aqui é onde a ciência entra para separar o fato da ficção. Vários biólogos e ecologistas se dedicaram a estudar a Socrateia exorrhiza para testar essa hipótese fascinante. E, sinto muito por estragar a magia para alguns, mas as evidências científicas contam uma história um pouco diferente. Vamos começar com a pesquisa mais famosa sobre o assunto. Em 2005, o biólogo Gerardo Ávalos, um dos maiores especialistas mundiais em palmeiras com raízes escoras, publicou um estudo detalhado. Ele e sua equipe monitoraram diversas árvores da espécie Socrateia exorrhiza por um longo período na Costa Rica. Eles mediram o crescimento das raízes, a posição das árvores e procuraram por qualquer sinal de movimento. E a conclusão foi clara. As árvores não se moviam. Sim, você ouviu direito. As raízes novas cresciam, as velhas morriam, mas a posição do tronco principal permanecia exatamente a mesma. O estudo mostrou que, uma vez que o tronco se estabelece no solo, ele não se move mais. Então, por que essas raízes parecem pernas? Qual é a verdadeira função delas? A ciência tem algumas explicações bem mais plausíveis. A primeira teoria é que essas raízes escoras oferecem estabilidade. A Socrateia exorrhiza cresce em solos muitas vezes encharcados e instáveis da floresta tropical. Ter uma base ampla e elevada, como um tripé, ajuda a árvore a se ancorar firmemente, evitando que ela tombe durante tempestades ou em terrenos lamacentos. Pense nisso como os alicerces de um prédio construído em um terreno difícil. A estrutura é projetada para garantir a máxima segurança e sustentação. Outra hipótese interessante é que essas raízes ajudam a árvore a crescer mais rápido em direção à luz. Quando uma semente de Socrateia germina no chão da floresta, a competição por luz é intensa. Ao desenvolver um tronco que cresce rapidamente para cima e depois lança raízes de suporte a partir de uma certa altura, a palmeira consegue escapar da vegetação rasteira e alcançar o dossel da floresta mais rapidamente.
As raízes aéreas dariam suporte ao tronco delgado e alto, permitindo que ele se elevasse sem precisar de uma base grossa e robusta desde o início. É uma estratégia de crescimento vertical e não de movimento horizontal. Existe ainda uma terceira ideia que sugere que o espaço entre as raízes abaixo do tronco pode ser uma vantagem para evitar que detritos e folhas em decomposição se acumulem na base, o que poderia causar doenças ou atrair fungos prejudiciais. Esse espaço livre permitiria uma melhor circulação de ar e evitaria o apodrecimento da base do tronco. Todas essas explicações são muito mais alinhadas com o que sabemos sobre a biologia das plantas e os desafios do ambiente da floresta tropical. Então, se a ciência diz que a árvore não anda, de onde veio essa lenda? A história parece ter se popularizado principalmente através de guias turísticos na América Central e do Sul. É uma narrativa fantástica que encanta os visitantes e adiciona um toque de magia à experiência na selva. E sejamos honestos, é uma história muito mais emocionante do que dizer: essas raízes são para estabilidade. Em 1980, os biólogos John Bodley e Foley Benson descreveram essa suposta caminhada em um artigo, contribuindo para a disseminação da ideia. No entanto, a própria comunidade científica logo começou a questionar e a investigar mais a fundo. O que é fascinante é que, mesmo com as evidências científicas mostrando o contrário, a lenda da árvore que anda continua viva e forte. Ela se tornou parte do folclore da floresta, uma história passada de geração em geração. E, de certa forma, isso não é ruim. Essa lenda desperta a curiosidade das pessoas sobre a Amazônia e suas incríveis formas de vida. Ela nos faz olhar para a natureza com um senso de admiração e espanto. Mesmo que a Socratea exorrhiza não caminhe literalmente, ela ainda é uma planta extraordinária. Sua adaptação ao ambiente da floresta tropical, com suas raízes espetaculares, é um exemplo brilhante da engenhosidade da evolução. Ela nos mostra como as plantas desenvolvem estratégias complexas para sobreviver e prosperar em um dos ecossistemas mais competitivos do planeta. A verdade científica, nesse caso, não diminui a maravilha da árvore, apenas a enquadra em uma perspectiva diferente, mas igualmente impressionante. A Socratea exorrhiza também tem um papel ecológico importante. Seus frutos são fonte de alimento para diversas espécies de animais, como macacos, tucanos e outros pássaros, que ajudam a dispersar suas sementes pela floresta. Além disso, as populações locais na Amazônia utilizam partes da palmeira. Seu tronco, que é oco em algumas partes, pode ser usado para fazer pequenas construções, canos improvisados ou até mesmo como recipientes. As raízes, por sua vez, já foram usadas para fazer raladores e as folhas para cobrir telhados de cabanas. É uma planta com múltiplas utilidades, profundamente conectada à vida na floresta. No fim das contas, a história da árvore que anda é um exemplo perfeito de como o folclore e a ciência podem coexistir. A lenda nos atrai, nos encanta e nos convida a aprender mais. A ciência, por sua vez, nos dá as ferramentas para entender os mecanismos reais por trás do que vemos. E a verdade é que a realidade da Socratea exorrhiza, com suas raízes engenhosas para estabilidade e crescimento rápido, é tão fascinante quanto a própria lenda. Então, da próxima vez que você ouvir falar da árvore que anda, você saberá a história completa. Saberá que, embora ela não se mova pelo chão da floresta, suas raízes contam uma história incrível sobre adaptação, sobrevivência e a beleza complexa da vida na Amazônia. É um lembrete de que a natureza está cheia de segredos, e desvendá-los, seja através da ciência ou das histórias, é uma das jornadas mais gratificantes que existem. E aí, o que você achou dessa história? Já conhecia a lenda da árvore que anda? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu adoro ler o que vocês pensam sobre esses mistérios da natureza. E se você gostou de desvendar mais esse segredo com a gente,
Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Cada clique ajuda muito o nosso trabalho a continuar trazendo mais curiosidades incríveis como essa para vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!